A Ucrânia usou uma tática da OTAN nessa semana aqui, chamada de choke points, para fazer uma pinça dentro de outra pinça russa. Isso foi nessa semana, no mês de março. Você tem noção da dificuldade que é fazer isso? A Ucrânia também está com vantagem na região de Pokrovsk, Toretsky e Kupiansk. Por gentileza, não sai do vídeo aqui ainda. Estou gravando esse vídeo 1h da manhã, porque eu trabalho à noite, estou tentando trazer um conteúdo que você não vai ver em lugar nenhum do YouTube. Então fica até o final comigo no vídeo e deixa seu like, e é só isso que eu peço. Guerra é guerra. A choke points, ela vem de uma evolução tática da defesa de profundidade, que é também uma tática da OTAN e está sendo bem utilizada na guerra da Ucrânia. Essa tática da defesa em profundidade ela é tão boa que os russos começaram a usar ela no início da guerra, tentando copiar, mas deu errado, porque quem cria a estratégia sabe de todas as fraquezas da estratégia também. Mas o fato final é o seguinte: a Rússia ela viu que era algo inovador sendo utilizado na Ucrânia, tentou copiar e acabou não dando certo. Eles voltaram para as táticas antigas da União Soviética e também das ondas humanas, que já tem um vídeo mostrando no terreno essa tática aqui no canal, de uma câmera do próprio soldado. E relaxa, que no final do vídeo eu vou te lembrar de você ver esse vídeo. Então, a Ucrânia já estava esperando esse ataque de pinça nessa região de Avdiivka. E o pulo do gato foi que a Ucrânia fez uma kill zone, exatamente naquele local, e liberou o outro lado da pinça. Eu quero que você guarde essa informação, que ela vai ser bem importante ainda ao longo do vídeo. Tem uma kill zone de um lado da pinça e do outro lado a Ucrânia liberou para que essa pinça pudesse avançar de fato. E é aqui que começa a estratégia. A choke point ela depende da defesa em profundidade para funcionar. Então a inteligência ucraniana ela foi lá e ela começou a preparar o terreno, esperando que realmente um ataque de pinça ia acontecer a qualquer momento naquele lugar. Eles interceptaram os rádios inimigos, coletaram as informações de inteligência pelos satélites. E o governo russo ele também é corrupto, então pode ser que alguma informação vazou por ali. Mas não importa isso tudo, o importante era, os ucranianos já sabiam que aquela tática ia acontecer ali. E eles se prepararam. Então o detalhe é que a Ucrânia tem uma inteligência muito boa, mas o que falta mesmo para eles é justamente a arma e o equipamento, que precisa ser fornecido pelos aliados. Então, o terreno da saída da cidade de Avdiivka, que era uma das pontas dessa pinça, já estava sendo preparado desde segunda-feira agora para esse ataque da Rússia. E eles deixaram um batalhão inteiro especializado em emboscadas só para cuidar dessa área em específico. E aí desde segunda esse batalhão ele veio estudando o terreno fio a fio e armando tudo que eles tinham para armar. Cavaram buracos, obstáculos que faziam parecer naturais. Essa é uma parte importante da história. O mapa do satélite ele não vai dar para mostrar, mas eu vou trocar um mapa aqui para você ver onde que os russos eles foram parar. Eles acabaram sendo atraídos para um local de lama e lodo. Então no satélite não dá para ver, mas toda essa parte azul aí é lodo, em pleno céu aberto, não tem cobertura nenhuma. E também, juntando com a temporada de chuva e o terreno acidentado que é da guerra, só piorou a situação para os russos. Olha, perceba que esse daqui vai ser o primeiro erro russo nessa história toda, porque eles fizeram um ataque em leva, então eles perceberam que o primeiro ataque deu errado, que caiu numa emboscada. E qual foi a situação que eles resolveram fazer? Mandar um outro ataque no mesmo lugar, com mais equipamento e mais tropa. É quase igual o ataque de ondas humanas, mas vem com equipamento e tropas também. Isso daí era exatamente o que a Ucrânia estava precisando naquele momento. E você percebe aí que no mapa os russos tomaram uma pinça dentro da própria pinça deles, além de ter a ponta quebrada. Então, assim que os russos perceberam que eles estavam numa emboscada, já era tarde. E eu digo assim, os comandantes eles podem até ter sabido da informação que eles estavam tomando uma emboscada, mas eles nunca comunicam isso para os seus soldados. É uma falha russa que é proposital que eles fazem, para os soldados chegarem e atacarem com todas as forças, mesmo que dê errado. Então eles vão lá e preferem que o soldado simplesmente caia em combate. E a segunda leva, ela foi justamente o que a Ucrânia estava precisando para executar de fato a tática de choke points. Então só para lembrar como é que estava a situação dos russos naquele momento. Os ucranianos foram lá, fizeram uma choke points de um dos lados da pinça para atrair os russos para uma emboscada no terreno.
Os russos vão, mandam mais forças e faz uma segunda leva, e eles não percebem que eles estão numa emboscada. E aí você lembra daquela informação que eu falei para você guardar lá no início? Uma das pontas estava livre e estava atacando porque os ucranianos deixaram. Então você acaba desequilibrando as forças e isso confunde tudo, porque os dois ataques eles têm que estar em sintonia para fazer uma pinça perfeita, porque senão você acaba criando um rubber ataque em um dos lados da pinça. Mas eu não vou estender muito, mas basicamente uma das pinças ela fica fragilizada porque ela está avançando muito e ela está avançando sozinha, as duas têm que avançar juntas. Então você acaba tomando um ataque nesse lado da pinça dos dois lados. O meio que era para estar fragilizado por causa da pinça, não está mais fragilizado, o meio está atacando essa pinça também e do outro lado está atacando também. E aí você deve estar pensando aí, a Ucrânia foi lá, aproveitou que uma das pinças estava totalmente caída em batalha e a outra estava tomando ataque dos dois lados, reforçaram o ataque nessa pinça aqui e foram lá e ganharam, acabaram fechando essa pinça. E não foi isso que os ucranianos fizeram. Eles foram pensando além, eles atacaram bem no meio da pinça, porque a choke point fez os russos mandarem mais tropa para o local errado. E isso daí abriu uma brecha que a Ucrânia estava esperando desde o começo, bem no meio da pinça. E se você não esperava por isso, imagina os russos. Então eles tiraram uma força de batalha do meio da pinça para poder fortificar um dos lados que estava emboscada e o outro lado que estava ficando fragilizado por estar tomando ataque dos dois lados. E a Ucrânia foi lá e atacou no meio. Olha, eu quero destacar para você que a ponta da pinça ela não precisa ser dominada. Então essas duas pontas, você esquece ela agora. Eles podem ter avançado naquele território, mas o território a Ucrânia ela não precisa reconquistar. Porque o foco agora é estar fortificando no meio dessa pinça. Que a pinça em si, ela já acabou. Vai faltar estrutura, porque eles vão tentar atacar a base dessa pinça. Então se a Ucrânia não destruir a base da pinça, aí a gente tem um problema sim, que as duas pontas elas voltam a ficar fortificadas. Mas no momento, a vantagem tática desse campo de Andrivka é da Ucrânia. Então o que a Ucrânia espera é justamente uma fortificação dos aliados. Você entende que as táticas da Ucrânia ela tá funcionando bem? O que eles podem fazer, eles vão lá e faz. O que está faltando realmente para eles é arma e equipamento. E isso precisa dos aliados. E a respeito do vídeo das ondas humanas, tem um vídeo aqui já que eu falei para você que eu ia lembrar no final do vídeo. Então ele está todo legendado, tem toda uma análise do que aconteceu naquele vídeo, todos os elementos e está bem interessante de assistir. Se você está até aqui, comente que o seu nome vai aparecer aqui do lado, como estão aparecendo esses daí. Muito obrigado e guerra é guerra.